Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 25. Diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, esterco, lançando-no fora. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos e nos apresentamos diante de Ti, clamando por graça e por misericórdia, em meio a tempos tenebrosos e tão difíceis que se instalam à nossa volta, tanto na nossa nação como em todo o mundo. Mais uma vez nós clamamos para que o Senhor nos instrua. Como nunca nós precisamos aprender o que é ser seus discípulos, qual é o custo de ser um discípulo do Senhor, o que ser um discípulo do Senhor requer de nós. E só o Seu Espírito pode nos dar a condição de ser verdadeiros discípulos de Cristo. Só o Seu Espírito pode nos convencer de atitudes que temos há tanto tempo, de áreas da nossa vida que não são transformadas, as quais nós já vivemos de forma acomodada com cada uma delas. Só o Senhor, pelo Teu Espírito. Não é um homem, não é uma instituição. Ninguém pode transformar e mudar o coração do homem, senão aquele que fez o homem, aquele que conhece o profundo e escondido, aquele que a sua palavra é uma espada de 2 fios, que penetra até o mais profundo da alma. Que o Senhor penetre por meio da Tua palavra até o mais profundo da nossa alma e nos transforma, não pela nossa força, não por palavras de sabedoria humana ou por capacidade de um homem, mas pelo poder do Teu Espírito, que transforma todas as coisas, que é o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez nos fortalece, nos convence nessa noite, para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo, dispostos a dar tudo o que o Senhor requerer de nós. É isso que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nossa época, na época que nós vivemos, principalmente no evangelismo ocidental, que é a parte do globo que nós pertencemos, falar de ser cristão, falar de igreja evangélica, se tornou algo muito fácil, e você falar que é um evangélico hoje em dia é uma questão de status. São milhares de igrejas em nossa nação, são centenas de igrejas em cada cidade, nos estados passa dos milhares. O cristianismo então se tornou uma religião em ascensão. Tanto é que você vê hoje muitos que se dizem cristãos ocupando posições no poder legislativo, você vê presidentes usando muitas vezes dos evangélicos para angariar votos para si, você vê milhares de programas evangélicos, milhares de publicações evangélicas, enfim. Nós vivemos numa época então onde ser evangélico é algo totalmente normal, não é sinônimo de perseguição, principalmente para nós no Ocidente. Você
vê hoje, existem artistas que se denominam evangélicos. Existem pastores que vão em programas seculares para levar as suas opiniões sobre a Bíblia ou sobre determinado assunto. Existem cantores gospels que vão nesses programas, que inclusive cantam em programas seculares. Essa é a realidade na nossa nação. Canais evangélicos, inúmeras programações voltadas para o entretenimento gospel. Enfim, é o que nós vemos a cada dia mais, tomando os canais, tomando toda a nossa nação. Em meio a esse grande crescimento, em meio a tudo isso, nós precisamos, quando nós analisamos esse crescimento, nós precisamos questionar, precisamos fazer algumas perguntas diante disso. Será que esse é o cristianismo verdadeiro que tem sido professado pelos milhares e milhões? Será que essa fé professada aos milhares é verdadeira? Será que o evangelho que tem sido pregado é verdadeiro? Hoje se implantou na maioria das igrejas evangélicas uma filosofia teologicamente definida como decisionismo. O que é o decisionismo? Vem um pastor, se coloca diante do público, diante da sua igreja, ou em campanhas evangelísticas, e ele sempre faz uma mensagem evangelística, e a partir daí ele vai fazer apelos emocionais. Se você não vier à frente, você vai para o inferno, venha para frente, você vai ter uma vida muito melhor do que antes. Essa espécie de apelo. E aí, ao final desse apelo, centenas de pessoas vão à frente, ou centenas de pessoas na frente dos seus aparelhos de televisão, vão então e começam a fazer uma oração. E a oração ela é sempre essa: Deus te ama, a mensagem é essa, aliás, Deus te ama e tem um grande plano para você. Você quer fazer parte desse plano? Aí a pessoa faz, claro que eu quero. Então ore comigo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e aceito o Senhor como Senhor, meu Senhor e Salvador, e peço que escreva meu nome no livro da vida. Pronto. Acabado essa oração, se a pessoa está numa igreja, eu já passei por isso inúmeras vezes, aí o pregador vai falar: olha para trás agora, você faz parte da família de Deus, você faz parte de um outro mundo, de uma nova realidade. E apresenta-se então esse cristianismo soft, esse cristianismo leve, esse cristianismo doce, esse mar de rosas, onde se promete uma vida e uma vida em abundância, com uma grande prosperidade nessa terra, que envolva todas as áreas. Quando nós analisamos a qualidade dessas decisões, você vai perceber que a maioria dessas pessoas que fizeram essa decisão por Cristo, que tomaram essa decisão de ir à frente, de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, vai passar pouco tempo, elas já não estão mais na igreja. Às vezes elas ficam dentro da igreja por mais ou menos um ano, aí elas batizam e vão aí afora, e são considerados os desviados de hoje em dia, e são os que vão trazer escândalo, porque o nome de Deus vai ser blasfemado entre os gentios por conta desses. Não é à toa que a maioria do corpo evangélico hoje está envolvido, a maioria do falso evangelho está envolvido em corrupção, está envolvido em crimes, está envolvido em sonegação fiscal, em sonegação de dívidas, enfim. Esses são os cristãos, entre aspas, que fizeram essas decisões e que hoje se consideram cristãos. Não é à toa que você vai ter em bancos restrições para pastores. Esses pastores têm, quando você vai no banco e fala que é um pastor, você não pode fazer um empréstimo. Tamanha a quantidade de calotes que o banco já tomou pelos que se dizem pastores. Não é à toa que você abre um jornal e você vê inúmeros pastores envolvidos em escândalos sexuais. Agora virou moda entre o povo evangélico pedofilia. Virou moda entre o povo evangélico abuso sexual do pastor em relação aos membros da sua igreja. Não estou falando só de criança, estou falando de mulheres também.
estão fragilizadas por um momento e o pastor usa daquela fragilidade para abusar dessas mulheres. Essa é a nossa realidade. Mas, será que isso é cristianismo, meu irmão? Você já parou para... Muitos dizem que o Brasil está vivendo um avivamento, pela quantidade de evangélicos, programa e literatura e por aí vai. Mas isso de fato é cristianismo? Quando nós analisamos tudo isso que está acontecendo, nós estamos de fato vivendo o que é o cristianismo. Quando Jesus mostra o que é segui-lo, essas pessoas estão apresentando para a igreja o que é seguir a Jesus. O meu objetivo nessa noite é interpretar aqui, porque acho que nem precisaria de pregação de tão claras que são essas palavras, as palavras que o próprio Jesus profere para aqueles que querem seguir a Ele. Você veio aqui, está sentado na igreja e espera ouvir uma palavra sobre Cristo, sobre Deus hoje, uma palavra que vai te trazer edificação sobre a alma. Imagine então que você está comigo nessa estrada. Jesus aqui, ele está caminhando para Jerusalém. E durante essa caminhada, muitas pessoas estão em volta dele, uma multidão se ajunta à volta dele. E ele vai começar a ensinar essa multidão. No meio dessa multidão, existem discípulos verdadeiros, mas no meio dessa multidão também existem discípulos falsos, ou seja, existem cristãos verdadeiros e cristãos falsos no meio dessa multidão. E agora, Jesus vai falar para estas pessoas o que significa segui-lo. Quando você vem para a igreja, você sabe o que é seguir a Jesus. Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Você sabe o custo que envolve ser um discípulo de Jesus? Ou você fez parte desse evangelicalismo pop cultural, que levantou a mão e aceitou Jesus e acha que o cristianismo se resume a essa decisão? Eu vou te provar hoje, pela própria palavra de Deus e pelo discurso do próprio Jesus, não é um apóstolo agora que está falando aqui, são as palavras do próprio Jesus. O que ele falou para uma multidão que estava querendo segui-lo. E ao final, você vai avaliar se de fato você é um verdadeiro discípulo ou se você não é. Se você não é, ainda cabe arrependimento para você. Se você é, vai reedificar a sua fé e reforçar você alguma das questões mais importantes que dizem respeito a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos analisar agora se o próprio Jesus aceitava decisões impensadas, não calculadas sobre seguir Ele. Quando uma pessoa hoje vai seguir Jesus, você acha que ela está pensando, olha, mas eu seguir a Jesus significa isso, isso e isso. Graças a Deus, muitas das entrevistas de batismo que nós temos, algumas pessoas falam, eu não vim aqui antes, porque eu sabia que aqui não tinha conversa. Nós fizemos sábado agora, uma série de entrevistas de membresia, algumas de membresia, outras de batismo. E algumas pessoas disseram assim, eu não vim para essa igreja antes, porque a fama é de que aqui a questão é certa. E aqui vocês tentam fazer o que é certo. E como eu estava com a minha vida torta, eu não quis vir para cá. Vamos ver, pelas palavras do próprio Jesus, se quando uma pessoa fala assim, eu quero seguir Jesus, ela pode falar isso livremente, de qualquer maneira, sem pensar. Quando você vai montar uma empresa, você precisa sentar e fazer os custos, fazer os cálculos, levantar os cálculos. Primeiro você faz uma análise de mercado, para ver se aquele produto, aquele ramo que você vai mexer, de fato ele tem um interesse comercial. Segundo, você vai ver o quanto que você precisa investir para criar aquela empresa. Depois você vai começar a analisar se você vai precisar de funcionários, enfim. Ninguém monta uma empresa do dia para a noite, eu vou vender sapato hoje, dá na telha, amanhã eu saio comprando produto, já montei meu CNPJ e vou. Quem faz isso quebra em menos de uma semana. Quem monta uma empresa sólida, tem que sentar e avaliar os custos. Jesus requer a mesma coisa em relação a segui-lo. Vamos aprender então o que o texto diz. Você vai deixar aqui aberto em Lucas, capítulo 14,
E vamos começar a ler do verso 25 e estudar cada um desses versos. Verso 25 diz: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Primeiro nós vamos entender, aqui está falando grandes multidões, mas acompanhavam ele para onde? Para onde Jesus está indo? Da onde ele vem? Para interpretar um texto, primeiro, se eu estou aqui no meio, eu não sei de onde vem, eu preciso voltar o texto para saber de onde Jesus saiu. E quando eu vou para Lucas capítulo 13, verso 22, diz o seguinte: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Por meio de Lucas capítulo 13, que é o contexto dessa passagem, nós aprendemos que Jesus agora ele está caminhando para onde? Para Jerusalém. E o que aconteceria com Jesus em Jerusalém? Jerusalém, ele marca o final do ministério de Jesus. Em Jerusalém, Jesus seria traído, seria perseguido, seria açoitado e por fim, ele seria crucificado, condenado à morte. O que esperava Jesus em Jerusalém são estas questões. É isso que aconteceria com ele. Seria traído por um dos seus discípulos mais achegados, que fazia parte dos 11, dos 12, seria depois perseguido por uma multidão, julgado e sentenciado à morte. Antes de ser levado para a crucificação, seria extremamente açoitado e ele sofreria uma grande violência. Depois ele terminaria na cruz, vertendo o seu sangue. Jesus então está caminhando para isso. E para quem pensa que Jesus não sabia disso, ele sabia. No verso 33 e 34 do capítulo 13, ele diz: importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Durante então a trajetória para Jerusalém, Jesus aqui ele tem certeza de que ele vai sofrer. Jerusalém é um caminho para o Calvário, é um caminho para a morte, é um caminho para a traição, é um caminho para a perseguição, é um caminho duro, é um caminho de sacrifício e sofrimento. E durante essa trajetória que ele vai para Jerusalém, multidões acompanham ele, muitas pessoas. E durante essa trajetória, ele aproveita a sua jornada para ensinar quem está em volta dele. E todas as vezes, então, quando você vai ler Lucas, do capítulo 13 em diante, você vai perceber, Jesus está nessa trajetória. Ele está caminhando para Jerusalém. Onde ele vai parar, a jornada dele é certa, e tudo o que acontece, ele está nessa trajetória. Então, todo o texto de 13 em diante deve ser interpretado com luz ao sofrimento, à crucificação, que é onde ele vai terminar. Ele vai falar aqui no decorrer do capítulo 13, para aqueles que estavam à volta dele, para a multidão, que eles precisavam se esforçar para entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar e não vão poder, como está escrito no verso 24. No verso 13 e 27, ele vai trazer uma parábola da grande ceia, que vai falar sobre os falsos cristãos nessa grande ceia, que muitos não vão poder participar, vão bater na porta, e ele vai falar para aqueles que são os falsos cristãos: não sei de onde vós sois, e não vai deixar eles entrarem nessa grande ceia, que é um reflexo do céu. Então aqui, nessa trajetória, ele já está trazendo vários versos, vários ensinos graves e severos alertas para aqueles que estavam acompanhando ele, dizendo de uma porta estreita, de um caminho apertado, que os falsos que fingem ser cristãos não vão entrar. Então, nós chegamos no verso 25, no decorrer dessa jornada, e ele diz: grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões são muitas pessoas. Quando você estuda os evangelhos, você vai ver que multidões geralmente eram 5.000 homens, 4.000 homens, isso dava mais ou menos 15, 20 mil pessoas, porque a Bíblia faz a contagem por homens, fora mulheres e crianças. Então, isso aqui fala grandes multidões, colocando a palavra multidão no plural, significa que mais ou menos estava acompanhando Jesus aqui, mais ou menos umas 20 mil pessoas, junto com ele ali, nessa trajetória.
E diz ali que o acompanhavam, estavam junto com ele. Mas quem compunha essa multidão? Quem eram as pessoas que sempre seguiam Cristo no decorrer dos evangelhos? Eu vou aqui trazer 3 tipos de pessoas que seguiam a Jesus nessa multidão. Alguns eram os verdadeiros discípulos, que estavam dispostos a ir com Jesus até o final, que haviam entendido o evangelho e que estavam amadurecendo no decorrer da sua fé cristã. Alguns eram interesseiros num reino messiânico terreno, tinham um interesse político em Jesus, achavam que Jesus ele estabeleceria um reino terreno, ele seria um Messias de governo, ele viria na terra, tiraria o povo de Israel do domínio romano e seria um governador na terra, e o reino dele seria desse mundo. Muitos então estavam seguindo Jesus com esse interesse político, e outros eram interesseiros nos milagres e nas multiplicações, naquilo que Jesus podia oferecer para eles. Muitas pessoas estavam ali, esperavam por uma nova multiplicação, por uma nova cura, por uma nova multiplicação. Quem sabe Jesus ouça o meu clamor e atenda uma necessidade que eu tenho. Então estavam interessados no que Jesus podia fazer por elas fisicamente, na terra, e não nas suas almas. E é o que acontece na igreja hoje. Existem pessoas na igreja que são os verdadeiros discípulos, que vêm na igreja para crescer em santidade, crescer em amor, crescer em piedade. A cada dia eles oram cada vez mais para cumprir o que a Bíblia diz sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas existem na igreja aqueles que estão aqui dentro pelos interesses. Alguns estão na igreja para serem ajudados, para receberem ajuda dos irmãos que têm uma condição um pouco melhor, e eles se instauram dentro da igreja para receber essa ajuda, estão interessados também naquilo que a igreja pode oferecer para eles, e esses também vêm na igreja muitas vezes para buscar um milagre, para buscar uma multiplicação financeira, para buscar uma mudança na sua empresa, uma mudança na sua vida, estão aqui para avançar de vida, para buscar um relacionamento. Esse é sempre o público que vai compor a vida cristã. A árvore que dá fruto e a árvore que não dá. A ovelha e o bode. O joio e o trigo. O verdadeiro cristão e o falso cristão. E o interessante é que esses que eu estou te falando, é sempre uma realidade não comparando com o mundo. Essas sempre são questões que Jesus compara com pessoas dentro da igreja. Verso 26, ele vem dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim, no sentido de querer ser seu discípulo, quantos não vêm a Cristo? Quantos não vêm a Cristo de todas as formas, de todas as maneiras? Vão na igreja por meio desses programas de televisão? Quantos não vão a Ele? Muitos cheios de desejos e interesses próprios. Entretanto, agora, Jesus, a partir de agora, Ele vai apertar a corda. Até agora a porta está bem larga, está todo mundo passando, está todo mundo tranquilo, vamos com Jesus. Jesus, o que é isso? Jesus é muito bom, né? Nossa, vamos, tem um milagre aqui, um milagre ali, estamos numa viagemzinha com Ele sustenta a gente, nós podemos ficar aqui. Se faltar comida, Ele vai alimentar, Ele tem compaixão de nós. Olha que coisa boa, que coisa agradável. E vai a multidão, junto com Jesus. A porta está bem larga, o caminho está espaçoso, está uma beleza. A partir de agora, Jesus vai falar o seguinte: vocês querem ser meus discípulos? Eu vou falar para vocês o que é ser meu discípulo e o custo que tem ser meu discípulo. A partir de agora, Ele vai separar bode de ovelha. A partir de agora, Ele vai começar a separar quem é verdadeiro cristão do falso cristão. A partir de agora, Ele vai separar os verdadeiros discípulos dos que estão interessados em alguma outra coisa, que não seja o reino de Deus. E Ele vem, e Ele começa: se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não aborrece. No original aqui a palavra significa odeia, detesta. Mas será que Jesus está querendo realmente dizer que
tem que detestar o pai, mãe, mulher, irmãos, filhos, mulher. Tem uns que aí até torce, né? Vai, pastor, fala isso aí que eu já libero até na minha alma aqui. Será que Jesus de fato está dizendo? Porque se Jesus estiver dizendo que você deve aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ele está contradizendo seus próprios ensinos. Ele ensinou sobre honrar o pai e a mãe. Ele ensinou que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele ensina também você ter um amor próprio, cuidar da sua própria vida. Será que ele está querendo dizer isso então? É óbvio que não. Talvez aqui o texto queira dizer o que está escrito em Mateus capítulo 10, verso 37, que Jesus lá diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amar mais do que um outro, na linguagem inclusive do Antigo Testamento, era odiar outra pessoa. Existem passagens no Antigo Testamento, por exemplo, como Gênesis 29, do 30 ao 31, que mostram isso. Amando um e odiando o outro. Era uma forma de dizer, amando um mais do que o outro. Não significa odiar propriamente. Então o que Jesus está querendo dizer aqui com essa questão? Não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Jesus aqui então, ele estava querendo dizer o seguinte: que o amor e o compromisso com Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, devendo ele prevalecer sobre qualquer ser humano nessa terra. Conflitos com o verdadeiro evangelho vão surgir e você, como discípulo de Cristo, honrará acima de todas as coisas. O que Jesus está querendo mostrar aqui é o seguinte: às vezes, por você ser cristão, você vai ter oposição com a sua esposa, se ela não pertence ao reino de Deus e você tem problemas porque a sua esposa é uma incrédula. Com o seu marido, porque ele ainda não se converteu, e você vai ter conflitos por conta do evangelho. Com o seu filho, com os seus pais. Vários desses conflitos vão surgir quando você se torna um verdadeiro discípulo de Cristo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você não pode amar mais a sua família, sua esposa, irmãos, irmãs, mais do que a Cristo. O compromisso com Cristo está acima de todas as coisas. Tanto é que quando nós sempre falamos sobre a sua ordem, no que diz respeito à sua vida, primeiro, Deus. Segundo lugar, o seu casamento. Terceiro lugar, os seus filhos. E quarto lugar, o seu trabalho, e por aí vai. Mas primeiro é sempre Deus. Deus sempre deve estar em primeiro lugar. Então o que Jesus está ensinando é o seguinte: primeiro, o verdadeiro discípulo ama Deus sobre todas as coisas. Ele ama a Deus mais do que as pessoas que ele deve mais amar nessa terra. Com quem você tem vínculo maior, sentimental nessa terra? É óbvio. É com a sua esposa, é com os seus filhos, é com os seus irmãos, irmãs, é com o pai. É claro, existem alguns problemas, muitas vezes familiares, mas as pessoas que você nutre maior carga sentimental são essas pessoas na terra. E Jesus põe bem elas no requisito do discipulado. E ele fala o seguinte: olha, quer ser meu discípulo? Primeira coisa que você precisa entender, você precisa me amar mais do que as pessoas que você vai mais amar na face da terra. O verdadeiro discípulo de Cristo jamais negociará a verdade do evangelho. Ele fará de tudo para praticar cada palavra que Jesus ordena que ele pratique. Conflitos vão surgir. No início da minha conversão, quantos conflitos que eu não tive dentro da minha casa? Quantos conflitos? Eu tive conflitos dentro da minha casa, por quê? Porque Deus estava transformando meu coração, me levando a um nível de maior consagração, de maior piedade, e muitas vezes eu fui mal entendido pelos meus pais. Eles não compreenderam aquilo que estava acontecendo na minha vida, e tive muitas dificuldades por isso, mas, acima de tudo, eu tinha que manter a minha fidelidade a Cristo, independentemente do que acontecesse. Eu sei de pessoas que têm problemas com seus pais, fazem anos tentando reconciliar, mas por serem cristãos e os pais católicos, eles não permitem conciliação, mesmo que o cristão tenha iniciativa e lute para que haja paz. Custo de ser um discípulo de Cristo. Mas não para por aí. Ele não fala só sobre o âmbito familiar e sobre as pessoas que você vai mais amar nessa terra, ele ainda vai para um outro nível.
Ele fala, se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, mas ele fala, e a sua própria vida, você que ama a si mesmo, que cuida de si mesmo com tanto zelo, com tanto amor, Cristo fala, você deve amar a Cristo acima de si mesmo, você deve cuidar dos interesses do reino acima dos seus próprios cuidados. Paulo expressa bem o que Jesus está querendo dizer aqui, quando você vai em Gálatas capítulo 2, não precisa abrir, do 19 ao 20, Paulo fala o seguinte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Romanos 1:1, Paulo diz, Paulo, servo de Cristo, servo, a palavra no grego é doulos, escravo, Paulo, escravo de Cristo. Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, ali morreu Paulo, morreu os interesses de Paulo, morreu os sonhos de Paulo, morreu os projetos de Paulo, ali nasceu um Paulo escravo do seu Senhor, que lutaria o resto da sua vida pelo seu Senhor, para fazer a vontade do seu Senhor. Pastor, mas eu não posso então ter um projeto acadêmico, ter um projeto sentimental, ter um projeto empresarial. É óbvio que pode, desde que ele obedeça aos interesses do reino. Se for a vontade de Deus, segue, se não for a vontade, não segue. Isso aqui é uma situação bem simples. A Bíblia fala que você não deve se prender a julgo desigual. Quem é solteiro, às vezes você vai se interessar por uma pessoa que está no mundo, que não conhece a fé cristã, você pode casar com ela? Não, a Bíblia não te dá essa possibilidade, não pode, pronto, acabou. O Evangelho fala, você não pode prender julgo desigual, acabou. O discípulo de Cristo, o que ele vai fazer? Ele, ainda que ele tenha o interesse, ele não posso, simples assim, se eu não posso, eu não vou fazer, acabou. Deus não deu direito. Então o que Jesus está querendo dizer aqui exatamente? Ele falou assim, olha, você vai ter interesses na sua vida que você não vai fazer porque você é discípulo de Cristo. Nós não lemos aqui no início do culto, Lucas 9:23, qual que é o primeiro requisito para ser discípulo de Cristo? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmão? Negar a sua vontade, negar o seu querer. Quantas vezes você vai ter desejos que às vezes são contrários à palavra e aos interesses do reino? Simples, o discípulo não faz. Simples. Existem locais que os cristãos não podem frequentar. Por quê? Porque vão contra os interesses do reino. Simples. Um homem e uma mulher que não sejam casados, vamos pôr, eu sou casado, eu não posso estar num local com uma mulher que não seja minha mãe ou minha irmã, sozinho, se não com minha esposa. Por quê? Por causa dos interesses do reino. É lícito, pronto, não posso. Muitas questões então na sua vida você vai estar restrito por ser um discípulo de Cristo. Deus não permite que você ande dessa maneira. Por quê? O discípulo, ele não ama a sua própria vida. Quando você ama a sua própria vida, é assim, ó, você não pode, mas eu quero, eu vou fazer. Não pregou aqui algum tempo atrás sobre pragmatismo? Pragmatismo é totalmente contrário a ser um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele não tem vontade própria. Suas vontades todos passam pelo crivo da palavra. A palavra aprova, pronto, eu posso fazer. Se a palavra não aprova, eu não posso, acabou. Não tem negociação. Não tem não, mas isso é uma interpretação. Não, a palavra está sendo clara, não pode, acabou. A condição de ser discípulo é praticamente essa: perder o interesse próprio. Paulo diz isso, estou crucificado com Cristo. Quando Paulo teve encontro com Cristo, pronto, ali ele morreu. O que é ser crucificado com Cristo? Ele morreu com Cristo lá na cruz, acabou. Tanto é que ele vai dizer, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Para ele não tem mais interesse na terra. Quantas pessoas que têm empresa e só negam imposto para ter um lucro na empresa? Está errado, irmão. Isso não é ser discípulo de Cristo. Você vai ter que pagar imposto, vai ter que ter uma vida mais humilde. Por quê? Porque você é um discípulo de Cristo e tem que negar a si mesmo. Se você agir de forma contrária, olha, infelizmente, eu vou ter que dizer para você o que Jesus disse aqui no verso 26. Não pode ser meu discípulo. Pronto, acabou. Não é o Cunha, pastor Cunha que está falando isso, é o próprio Cristo.
se não aborrece a própria família, mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Cristo implica em não fazer a sua vontade, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus. Não tem nada de radical aqui, meu irmão. Eu estou lendo o texto, se eu der isso aqui para minha filha de 6 anos de idade, ela lê dessa maneira. Não tem outra interpretação. É simples o texto. Jesus aqui, o que ele está fazendo então, Jesus? Jesus está desanimando os falsos seguidores e discípulos. Se você não tiver essa condição no seu coração, de amar a Deus acima de todas as coisas, ele está falando, não pode ser meu discípulo. Jesus está desanimando os interessados. Você imagina se isso for feito na hora de uma pregação evangelista? Você quer vir? Quer vir, né? Vem para Jesus. Só que para vir para Jesus, você precisa entender o seguinte, você vai ter conflito. Você não vai poder mais amar a sua própria vida acima de Jesus. Tem certeza que você quer vir? É bem isso que Jesus está fazendo. Está lá a multidão, vamos com o mestre, que beleza, até agora é pão, peixe, é milagre, a gente levantando, morto ressuscitando, vamos mestre, que beleza mestre. O mestre, chega de brincadeira agora, vocês querem fazer parte do meu reino? Quer ir para onde eu vou? Quer ir para o céu que eu prometi construir com o meu sangue? Vocês querem? Então tem que cumprir esse requisito aqui. Não é à toa, João capítulo 6, verso 66 diz o seguinte, e muitos dos seus discípulos já não estavam mais com ele. O discurso de João 6 é o seguinte, se não comer da minha carne e beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Não tem a vida eterna. Muitos dos discípulos estavam ali com Jesus, andando com ele, sendo fiel a ele. Quando ele falou isso, foram embora. É o famoso ato que Jesus vira para os 12, vocês vão também? E Pedro diz aquela frase, o que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Continuando aqui, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pode ver, Jesus, todo momento aqui, ele está falando quem não pode ser seu discípulo. O verso 26 mostrou que as pessoas que não têm essas características, que não estão dispostas a pagar esse preço, não podem ser seus discípulos. Ele vai dar uma outra condição agora. Qualquer que não toma a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. O que é não tomar a cruz? A cruz, para Jesus, e na época de Jesus, no contexto cultural do texto, a cruz era um método romano de execução. E o condenado tinha que transportar publicamente um pedaço dela até o local da sua execução. Extremamente humilhante. O condenado, ele tinha que pegar um pedaço da cruz, que é onde ele seria pregado e erguido. Era um pedaço de madeira, muitas vezes bem pesado. Alguns dizem que é só a parte de cima, outros dizem que é a cruz inteira. Aí há um conflito nesse sentido, mas independentemente de qualquer coisa. O condenado muitas vezes era açoitado, então ele estava muitas vezes escorrendo sangue, com muitas dores pelo seu próprio corpo, e ele tinha que sair do local onde ele tinha sido açoitado e caminhar publicamente. A multidão da cidade toda contemplava a trajetória pública dele de humilhação. Ele carregava a sua cruz até o local da sua morte. O que isso significa então, tomar a cruz para o cristão no contexto do discipulado? O discípulo de Cristo terá que levar adiante seu discipulado, e nele ele encontrará os meios de automortificação, vai ter que morrer para si mesmo, e vai ter que se separar do mundo. Em alguns casos, a morte física pode resultar, como do próprio Jesus e como os apóstolos. Em alguns casos, tomar a cruz significa caminhar para a morte, caminhar por martírio, como aconteceu com vários homens e mulheres dos séculos passados, no decorrer da história da igreja. A figura de carregar a cruz também implica na boa vontade de carregar a dor da perseguição, como resultado de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo vai carregar a cruz, é o que? É a dor da perseguição, é a dor da jornada, são as humilhações e perseguições e dificuldades que ele vai enfrentar no decorrer dessa jornada, até o fim na terra. E o interessante é que ele diz aqui, não tomar a sua cruz. O tomar aqui
nos originais, é uma palavra que está no presente, ou seja, ela implica uma característica contínua, que vai acontecer sempre na vida de um discípulo. É como se fosse assim: aceita Jesus, já coloca uma cruz aqui, vai carregar ela até o final. Ele vai te ajudar a carregar ela, mas você vai ter que carregar ela até o final. E ele diz: não toma a sua cruz e vier após mim. O que é vier após mim? Seguir as minhas pisaduras, não importa por onde elas levem. E sabe o que é interessante? Para onde Jesus está caminhando, que eu disse no início da pregação? Jerusalém. O que Jesus ia passar em Jerusalém? Traição, perseguição, açoite, crucificação. Tomar a cruz e vier após mim é: vem para o martírio, vem para o sofrimento, vem para a perseguição, vem para o mundo ser contrário a você, vem. Esse é o discípulo de Cristo. Quando ele está falando toma a cruz, enfrenta a dor da perseguição, enfrenta a dor de ser um discípulo e todas as dificuldades, e caminha até o Calvário, porque é para isso, para onde Jesus está indo agora. E ele diz: aquele que não toma a cruz e vem após mim, me segue, para onde quer que eu o leve, ele mais uma vez fala, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez Jesus desanimando os seguidores, se eles não tiverem essa condição de seguir a Cristo, independente do custo que isso envolve, das consequências que essa decisão pode implicar, não pode ser seu discípulo. Deixa eu te explicar aqui um pouco dessa questão aqui. Por exemplo, nós falamos aqui de duas características bem específicas do discipulado. Estamos vivendo um momento de pandemia. Muitos não vêm na igreja por conta de medo de vir. Eu preciso dizer para essas pessoas: ser cristão vai implicar em sacrifício. Ser cristão vai implicar em correr risco. Quantos homens e mulheres que não evangelizam nos hospitais e todos os dias têm que lidar com inúmeras doenças para entrar dentro dos hospitais para evangelizar? Quantos pastores que no meio dessa pandemia tiveram que visitar membros com problemas, inúmeros problemas, e tiveram que correr o risco? O que eu preciso que você entenda é que ser cristão implica em correr risco. Ser cristão implica em fazer sacrifício. Sacrifício dentro da Bíblia é regra para quem quer seguir a Cristo. Eu quero ser discípulo de Cristo, então saiba de uma coisa: você vai ter que sacrificar a sua vida, simples assim. Não tem outro meio de seguir Jesus. Não tem um caminho leve, um negócio um mar de rosa, muito bonito, muito legal. Não! O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dificuldade financeira, vai ter problema de saúde, tudo isso é normal na nossa vida. Ainda que nós estamos vivendo um momento difícil, como esse, temos uma crise de saúde e uma crise econômica, mas para o discípulo de Cristo isso é normal. Se amanhã, meu irmão, o governo, nós mudarmos, o mundo, o Brasil, ele não é mais uma democracia, ele virou um estado totalitário, não pode mais Bíblia, não pode mais culto. Pela atitude que eu tenho visto de alguns, eles não vão pregar nunca mais. Eles vão ter medo. Não, eu não posso. Vai que o Estado me pega e me prende. Na parte oriental do planeta, é normal cristãos serem presos, perderem suas propriedades, perderem as suas famílias, para viverem o Evangelho, para serem discípulos de Cristo. Nós deveríamos ter a mesma característica dos apóstolos. Vai ler Atos. Pedro e João saem para pregar. Os fariseus, os mestres das sinagogas, pegam eles, eles não vão pregar, açoitam eles, batem neles. Naquela época era 40 menos 1, varada, doía muito, alguns perdiam até o controle intestinal, pediam um controle sobre o intestino, acabavam defecando, tamanha era a dor das varadas. Sabe o que acontece quando eles acabam de ser açoitados? A Bíblia diz que eles saem regozijantes de alegria, porque eles estavam sendo dignos de sofrer as mesmas afrontas que Cristo. Estavam alegres por apanhar, porque Cristo também apanhou.
estavam alegres por correr risco, porque Cristo também correu, estavam alegres por ser perseguidos, porque Cristo também foi. E nós, muitas vezes, preservando o sono, preservando o cansaço, não vou no culto hoje porque tem um jogo, não vou no culto hoje porque eu estou cansado, não vou no culto hoje porque não... Não é eu que estou sendo severo aqui. O próprio Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Vamos continuar a leitura agora. Ele diz o seguinte, verso 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Agora Jesus vai contar duas parábolas. A maioria das vezes você vai ver pessoas falando que essas parábolas são sobre projeto. Você vai fazer um projeto na sua vida sem calcular antes. Que Jesus está querendo dizer que não tem nada a ver com projeto. Tem nada a ver. Jesus conta duas parábolas agora para ensinar as pessoas calcularem os custos de serem discípulos de Cristo antes de aceitarem ser discípulos. Ele conta a primeira parábola. A primeira parábola é um homem. Ele vai construir uma torre. E ele compra lá 10 tijolos, 10 sacos de cimento, 10 sacos de areia e vai. Começa a construir, vou construir a torre. Chega no meio, ele viu que ele primeiro não tinha dinheiro, que ele não vai poder mais terminar, e ele não comprou a quantidade de cimento, a quantidade de areia e de tijolo para construir a torre. Parou na metade. Aí o que acontece? Ele para na metade, as pessoas passam, olha lá, mas é um idiota mesmo, olha lá, parou no meio, não calculou direito, aí ficou no meio. As pessoas passam, começam a zombar dele, porque ele parou no meio, não fez a avaliação. O que é aqui então essa parábola? O que ela significa? Construir uma torre é o projeto de uma construção de uma nova vida em Cristo, discipulado, ser discípulo de Cristo. Assentar e calcular é que antes de você decidir se você quer de fato seguir a Cristo, você faz uma avaliação fundamentada. O que é isso? Eu quero ser discípulo de Cristo? Sim. Então eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que obedecê-lo assim, 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 assado. Eu vou correr o risco de ser perseguido. Eu vou correr o risco de ter vários sofrimentos. E essas questões fazem parte da vida de um cristão. E ele não pode recuar. Antes de eu tomar a decisão, eu avalio o que é ser um discípulo de Cristo e o que é viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu avalio. Verifica se tem os meios para concluir. O que é isso? Ele deve avaliar se está pronto para assumir esse compromisso pessoal e o sacrifício requerido para seguir a Jesus. Uma aceitação, eu aceito ser discípulo de forma desleixada, irreverente, sem analisar dos votos sagrados do que é um discipulado e das responsabilidades, demonstra uma falta de entendimento e uma desconsideração pela seriedade que é ser um discípulo. Verifique sempre de forma honesta e justa o que você vai ter que desistir para se tornar um discípulo de Cristo. Não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. A falta de avaliação vai terminar nisso aqui. Quando uma pessoa vem para Cristo, aí ela vem, faz aquele apelo, ela vem, aceita Jesus, tal, vai, batiza, porque hoje em dia é assim também, batiza de qualquer jeito. Aí batiza e tal, sai. Aí passa 2 meses, ela está envolvida em rolo, trambique, está no mundo, não quer mais saber de igreja, não vem mais em culto, não quer mais compromisso com nada. O que isso resulta? Resulta no nome de Deus ser blasfemado entre os gentios por causa desses. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa de falsos cristãos. Pessoas que não pensaram o que era ser discípulo de Cristo. É zombaria.
envolve também a perda eterna do envolvido, vai se perder eternamente. Envolve embaraço e um falso testemunho para a igreja como um todo. Esse fulano, esse cara que está te roubando aí, esse que não te paga, é lá daquela igreja lá, que eles falam que eles são sérios, ele é de lá. Olha aí como a igreja é atingida como um todo, e o detalhe, não é a placa da igreja evangélica do Calvário que é atingida, não. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. O mau testemunho desses homens e dessas mulheres não está afetando mim, pastor Paulo, ou os pastores que existem na face da terra, que tentam conduzir suas igrejas de forma bíblica, está afetando o nome de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é responsável por trazer as direções e a condução da igreja cristã. É Ele que está sendo afetado com o falso testemunho desses. É uma oportunidade para o inimigo das nossas almas, Satanás, blasfemar contra o reino de Deus, e facilita também que os mundanos e os incrédulos duvidem das verdades do evangelho. Isso aqui, não era o fulano que abandonou o crime? O que ele está aqui fazendo? Isso aí faz parte, esses pastores mesmo, isso é pura balela, a igreja é usada para ganhar dinheiro, isso não existe transformação de vida. É assim que o mundano diz, por causa desses. E aumenta a probabilidade que muitos se percam. Pessoas dentro da igreja que veem um mau testemunho desse que veio e foi, se estão num momento de fraqueza, também podem seguir o mesmo exemplo, fraquejarem na fé e seguirem o mesmo caminho. É isso que acontece, zombaria para o reino de Deus. Verso 31 e 32, ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Agora Jesus conta uma outra parábola na sequência, para ensinar, para dar a mesma ideia. Ele vai contar uma parábola de um rei, que sai para a guerra, e ele tem 10.000 homens, mas o rei que ele vai batalhar contra, tem 20.000, e ele não calcula, ele vai para a batalha, vamos lá, vamos destruir o outro reino, mas aí no meio ele, peraí, eu estou com 10.000 aqui, ele tem 20, vou perder. Aí no meio da batalha, antes de chegar na batalha, ele já manda uma comitiva, escolhe uns 5, 6 homens, manda lá, vai lá e fala, pede para ele condição de paz. No final, o que ele vai terminar? Escravo. Por quê? Toda batalha, você vê aí na história, quando tinha uma batalha era para conquistar propriedade e para adquirir o direito sobre outro povo. Então esse rei aqui no final, que foi iniciar essa batalha, ele vai se tornar um escravo do outro rei. Por quê? Porque ele foi incitar um outro rei para uma batalha, ele vai perder sua propriedade, vai perder seus direitos, por não ter feito o cálculo correto. Combater o outro rei, o que significa isso aqui? O discipulado implica numa batalha. Quando você vai se tornar um discípulo de Cristo, você vai ter uma batalha contra o eu, você mesmo, seus desejos, sua carne, sua vontade carnal, caída, implicada pelo pecado. Você vai ter uma batalha contra o mundo vai se opor a você, a cultura, o que o mundo implica, os valores do mundo, aquilo que o mundo deseja, e o próprio sistema mundano, que é contrário à santidade e obediência a Deus. Você vai lutar também contra Satanás e seus demônios. Aquele que quer ser um discípulo de Cristo, ele vai ter que lutar contra todas essas coisas, o eu, Satanás, o mundo e os demônios. Assenta primeiro para calcular se poderá enfrentar o que vem contra ele. O que isso significa? Calcule para ver se você tem condições de batalhar nessa guerra. É necessário examinar a situação e considerar isso antes de agir. Antes de eu agir, antes de eu ir para essa batalha que vai ser um discípulo de Cristo, eu preciso entender as condições da batalha que eu vou enfrentar na minha vida cristã. E o final é esse verso 32 que diz, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma comitiva, uma embaixada, pedindo condições de paz. Implica em se sujeitar ao outro sistema e ser escravo desse sistema. O discípulo de Cristo, que faz essas decisões impensadas,
que esses pastores vêm e falam: vem, decide por Cristo, vem ser discípulo de Cristo, mar de rosa. Amanhã ele abandona o Evangelho e ele se torna escravo do mundo e de Satanás, por uma decisão impensada em relação a Cristo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, diante das duas parábolas, Jesus trará palavras mais simples e explícitas, mais claras do que ele quis dizer, para resumir todo o ensino. E ele diz: todo aquele que dentre vós, todos aqueles que estão me seguindo, seja qual o motivo for, não renuncia tudo quanto tem. O que isso significa? Se quiser ser discípulo de Cristo, tem que renunciar tudo. Isso implica em uma rendição completa a Jesus. É assim: a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Pronta, a tua vida é minha. O Senhor faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu sou do Senhor, sua propriedade. O Senhor deu o seu sangue, eu sou do Senhor. Pronto a abrir mão de todas as coisas. O verdadeiro discípulo vai renunciar tudo quanto tem. E é interessante aqui que os originais, esse tem aqui significa posse, propriedades. O versículo implica então que o discípulo deve estar disposto a abandonar tudo o que ele tem, que possa impedir de Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. O que hoje existe na tua vida, na vida diária, no seu dia a dia, que faz com que Cristo não seja o primeiro lugar, que Deus não seja o primeiro lugar? É exatamente isso que você precisa renunciar. Paulo conseguiu retratar muito bem o que é renunciar tudo quanto tem. Filipenses 1, 20 ao 23, ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o seu trabalho, para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. De um lado ou de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para Paulo não tinha mais, você está entendendo? Se ele ficava aqui, ele viveria para Cristo. E se ele fosse para o céu, seria muito melhor. Ele viveria para sempre, a eternidade toda, mais perto de Cristo ainda. E mais uma vez ele fala, né? Nesse grupo de mensagens, ele vai citar 3 vezes a condição: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, e a última vez é agora: não pode ser meu discípulo, aquele que não renuncia tudo quanto tem. Se não estiver pronto para renunciar tudo, é simples, não pode ser meu discípulo, é o que Jesus está dizendo. Diante dessas palavras, 2 escolhas seriam possíveis, 2 resultados. Aquele que confirma e busca a perfeição do discipulado, pagando o preço total, está disposto a abandonar tudo e fazer tudo para Cristo. E aquele que começa a estar entre 2 pensamentos e se desviar, até não andar mais com Ele. Versos 34 e 35. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, para o esterco, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sal. O sal, muitas vezes na Bíblia, ele é tratado que o discípulo é o sal da terra. Jesus disse isso em Mateus 5,13, ó sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele tem a função de salgar e de conservar da corrupção. Insípido, que ele está falando aqui, é não ter sabor, é perder as suas funções orgânicas do sal. Quando o sal se torna insípido, ele fala, ele não presta para a terra, nem mesmo para o monturo, não serve para nada. Ele não serve para adubar a terra, não serve para conservar o adubo, para trazer nutrientes. Lançam-no fora. O que é lançar fora? É uma referência ao inferno. O que ele está querendo dizer quando ele contou essa parábola aqui no final, fez essa analogia aqui no final? Ele está querendo dizer o seguinte: se o discípulo não tem as características de amar menos a
família, mulher, mãe, amar menos a própria vida, tomar a cruz, me seguir. Se o discípulo não avalia o custo e não entende o que é ser um discípulo, ele é um sal insípido, ele não serve para nada. Ele não vai cumprir a sua função nessa terra de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele não tem função mais nenhuma. E aqui eu deixo um comentarista bíblico que disse o seguinte: os crentes para quem Jesus é mais importante do que a família e os amigos, e até mesmo suas próprias vidas, que pegam suas cruzes como mártires vivos e que renunciam às reivindicações de posses, são sal saboroso, que trazem a alegria a Deus e fazem diferenças palpáveis no mundo. Cristãos que não são salgados, não são cristãos de forma alguma, mais inúteis do que aqueles que nunca afirmaram seguir Jesus em primeiro lugar. E por final, Jesus encerra dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos têm ouvidos. Mas o que Jesus está querendo dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está chamando as pessoas que ouviram esse discurso para a gravidade do discurso. Ouça o que eu estou dizendo. É como se ele chacoalhasse as pessoas da multidão. Ouçam o que eu estou dizendo. Apliquem, tomem uma decisão positiva. Venham comigo, mas entendam o custo de que é andar comigo. Eu lembro aqui por último as palavras do apóstolo Paulo que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele deu a vida e o sangue dele por você. Não despreze essa vida e nem despreze esse sangue. E ele deu essa vida e esse sangue para que você não viva mais para si mesmo, mas por aquele que morreu por você. Morreu e ressuscitou por você. Fomos chamados para ser deles, para ser dele até o fim das nossas vidas. E as lições gerais aqui são as seguintes: só pode ser um discípulo de Cristo aquele que ir até ele, que é o que diz no verso 26, amar a Deus acima da família, mãe, mulher, irmãos, filho, pai, verso 26, parte B, amar a Deus acima da sua própria vida e negar a si mesmo, verso 26, tomar a cruz, verso 27, analisar o custo, verso 28, analisar a guerra a ser enfrentada, verso 30, e estar pronto para renunciar tudo, verso 33. Você está entendendo agora? Porque muitas vezes você vai ver pastores verdadeiros tendo uma ira santa contra os teólogos da prosperidade, que chamam as pessoas para vir à frente e apresentam um plano de vida para elas muito bom. Aquilo é uma blasfêmia diante de Deus. Deus está sentado no seu alto e sublime trono e Ele bufa das suas narinas com ira contra essas atitudes, porque elas não representam as suas palavras, elas não representam o que é segui-lo. Seguir a Jesus implica em analisar cada um desses pontos que Jesus falou e falar assim: mestre, eu estou disposto a viver essa vida de sacrifício pelo Senhor. O Senhor se sacrificou para mim, para que eu viva esse sacrifício para o Senhor. Por isso que a decisão por Cristo não pode ser impensada de qualquer forma, de qualquer maneira. Cristo nos chama para o Calvário, para a cruz. O convite de Cristo é: vem morrer comigo, vem sofrer comigo, vem dar a sua vida para mim, vem. Essa é a chamada de Cristo para cada um de nós. Agora, eu não sou nenhum menino irresponsável para falar para você que essas condições você vai conseguir cumprir. Eu já sei que você não vai conseguir. O próprio Cristo já sabe que você não vai conseguir cumprir absolutamente nada disso aqui. Você não vai conseguir amar menos a família, você não vai conseguir amar menos a sua própria vida, não vai conseguir tomar a cruz, não vai conseguir seguir a Ele, não vai fazer esses custos, avaliar esses custos, não vai avaliar a guerra, não vai renunciar tudo. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito,
O Espírito de Deus está em nós, Ele habita nos verdadeiros cristãos exatamente com essa função. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele nos dá as condições para fazer cada uma dessas características, para ter cada uma dessas atitudes. Se você até hoje tentou seguir a Cristo pelas suas próprias pernas, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, você deve ser uma das pessoas mais frustradas, que está sentada aí falando: pastor, suas palavras são ridículas. De fato, elas se tornam ridículas se você tentar pelo meio errado. O meio é chegar diante de Cristo e falar: eu me rendo, eu não consigo mais. Eu tentei a vida inteira ser um verdadeiro discípulo, mas não consegui. Terminei a minha vida frustrado, tentando ser santo, tentando ser justo, e não consegui nada disso. Eu amo a mim mais do que todas as coisas, faço tudo da minha vontade, ai de quem fala alguma coisa para mim, eu faço tudo o contrário. Você tem que chegar diante dele e falar: me rendo. Eu não sei o que eu faço com a minha empresa, eu não sei o que eu faço com o meu casamento, eu não sei o que eu faço na minha família, eu não sei como que eu devo me conduzir no meu trabalho. Me conduz, me dirige, me faz um verdadeiro discípulo de Cristo. Não existe esse negócio: vem e aceita Jesus. Você não tem condição de aceitá-lo, seu coração está bloqueado. Tem que ser: vem e se rende. Fala: eu não tenho condição, eu não sei aceitar, eu não sei arrepender de pecado. Ninguém sabe nada nessa terra. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Precisamos do Espírito vir em nós, trazer vida, convicção, trazer a realidade do pecado nos seus olhos e mostrar: olha quem você é, olha a podridão que habita dentro de você, e mostrar para você: chega, não confia no teu braço, não confia na tua carne, que a última coisa que você vai fazer é terminar no céu confiando no seu braço e na sua carne. É chegar diante dele e falar: Deus, eu me rendo porque eu não tenho outra alternativa. É falar como Pedro, depois de ouvir aquele discurso pesado: comer carne, beber sangue, isso aqui significa morte. Pedro olhou para Cristo: peraí, mestre, o que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele, meu irmão, tem as palavras de vida eterna. Ao mesmo tempo que olhamos para o mundo e olhamos para essas palavras: nossa, pastor, é muito difícil. Mas, meu irmão, o carro, a propriedade, o relacionamento nesse mundo é temporal. 80, 90, 100 anos, e olhe lá, se você chegar nessas idades, é temporal. O que Ele oferece para você é eterno, é por toda uma eternidade com Ele para sempre. Lá não tem dor, não tem pranto, não tem choro, não tem pecado, não tem mais nada. Lá eu sou 100% dEle, não quero mais nada, quero só Ele tomando e irradiando dentro do meu coração, e vivendo a eternidade para glorificar e honrar o nome dEle. É para isso que nós somos chamados. Você está entendendo como todas as coisas do mundo agora se tornam irrisórias? Elas perdem o peso diante dessas palavras, porque elas de fato não têm valor perto do reino e perto do Senhor, que nos chama para entregar nossas vidas a Ele. Se você não fez isso até hoje, você vai fechar os seus olhos agora e vai fazer. Você pode até orar: Deus, talvez eu não tenha entendido ao certo o que esse pastor quis dizer nessa noite. Talvez eu não tenha entendido as palavras que ele quis trazer essa noite. Mas de uma coisa eu sei: eu preciso do Senhor. Eu quero me tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero me tornar um homem e uma mulher que vai caminhar com o Senhor todos os dias dessa terra. Eu quero ser um homem e uma mulher que vai honrar cada palavra, que vai estar disposto a abandonar tudo, a renunciar a todas as coisas para caminhar contigo. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ter essa vida. Se você algum dia fez uma decisão impensada e tem uma ideia totalmente equivocada do que é cristianismo, hoje Cristo te trouxe a realidade. Mas sabe por que Ele te trouxe a realidade? Porque Ele vai te dar condições de viver dessa forma. Ele vai te dar condição de ser um verdadeiro discípulo, de honrar o seu nome, de renunciar tudo quanto tem e viver para Ele, 100% para Ele. É para isso que Ele nos chama. Senhor, tem compaixão de cada um de nós, Senhor. A nossa carne, ela se opõe ao nosso espírito.
Nosso espírito deseja estar com o Senhor todo momento, em todas as circunstâncias, mas a nossa carne é uma oposição a nós, todos os dias. Tem misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda pelo Teu Espírito e pelo Teu poder a tomar a decisão certa, a avaliar o que é ser um discípulo de Cristo e a entender. Amanhã no nosso trabalho nós precisamos entender isso. Ser discípulo de Cristo é sacrificar. É não rir de certas piadas, é não participar de certos comentários e de certas atitudes. Como um patrão, ser discípulo de Cristo é pagar todos os impostos necessários, é colocar a empresa de forma correta, é saldar as dívidas, é organizar a vida. Ser uma esposa cristã, discípula de Cristo, é respeitar o marido, é cumprir os deveres que Deus determinou na sua palavra, é ser uma mulher de Deus que vence a impiedade do marido pelo testemunho de uma mulher santa, com espírito quieto e tranquilo, que é agradável diante de Deus. Ser um marido bíblico, um discípulo de Cristo, é amar a esposa acima de amar ao ponto de dar a vida, amar ao ponto de cuidar, de instruí-la como cabeça, instruí-la espiritualmente, não irritá-la, tratá-la com amor, com carinho. Assim que é ser um discípulo de Cristo. Nos ensina pelo Teu Espírito e nos dê condições pelo Teu Espírito a ser verdadeiros discípulos de Cristo, Senhor. Faz isso pelo Teu poder e pela Tua graça. É o que nós te pedimos, Senhor. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.